testemunho. A minha história foi marcada com muita tristeza, né? Eu fui uma criança muito triste. Eu lembro que eu não tinha um bom retorno das pessoas em relação a mim. Eu lembro que eu fui muito tentado, não é a palavra correta, mas eu fui uma criança muito perturbada. E eu dei muito trabalho para os meus pais, sabe? Para minha família, eu morava em São Paulo, né? Em São Miguel Paulista, e lá era um lugar barra pesada, e a gente vivia no meio, sabe, das pessoas grandes e tal, favela, e era muito comum a gente ver cenas de morte, as pessoas morriam lá por tiroteio. Então a gente vivia num bairro muito pesado. E a gente como criança, foi criado nesse ambiente. E nesse ambiente eu aprendi muita coisa errada, né? Eu tive meus pais muito presentes. Não lembro dos meus pais me abandonarem, sabe? Eu tive meu pai, ele foi sempre um homem muito, muito firme, muito presente, apesar das viagens de trabalho que ele teve no trabalho dele e tal. Ele sempre cuidou de nós da melhor forma. Minha mãe sempre presente, mas eu acredito que o inimigo, desde cedo, ele tentou ceifar a minha vida. Então eu sempre fui em busca de coisas que era muito ruim. Então eu acabei crescendo nesse ambiente e conhecendo muitas coisas erradas. Ainda criança, eu lembro que a gente costumava ficar brincando, né, na rua, e as pessoas sempre diziam para nós: esses daí não vão passar dos 18 anos, se passar a maioria vai ser preso e tal. E realmente a gente, por mais que era criança, né, pré-adolescente, adolescente, a gente sempre acabou buscando coisas erradas, né? Era briga, era o contato com coisas erradas que trouxe muitas consequências ruins. E com isso eu lembro que eu fui uma criança muito triste. Por quê? Porque eu sabia que o que eu fazia era errado. E eu sabia que os meus pais não se agradavam. Por mais que eles muitas vezes não sabiam o que eu fazia na íntegra, mas no fundo do meu coração eu sabia que eu estava trazendo um desorgulho para eles, né? Eu não estava sendo um filho que realmente traz alegria. E então eu fui crescendo nesse ambiente de tristeza, de isolamento. Eu tinha muito conflito interno. Eu lembro que eu cresci na minha juventude, a gente vai conhecendo mais coisas, a gente vai crescendo e passava as madrugadas na rua, nos bailes, passava as madrugadas até fazendo coisa errada, fumando, usando droga. E quando eu chegava em casa, eu sabia de tudo que estava acontecendo de errado, e eu chorava muito quando eu deitava na minha cama, né, colocava a cabeça no meu travesseiro, eu chorava demais. E porque nesse tempo eu já conhecia de certa forma a palavra, porque minha mãe se converteu com 10 anos, eu tinha 10 anos de idade. Antes disso, ela frequentava centro de Umbanda e não conhecia Jesus. Ela foi para Jesus quando eu tinha 10 anos de idade. E eu lembro desse dia até. Eu lembro que quando minha mãe foi para a igreja, no primeiro dia que ela foi para a igreja, no caminho, eu passei muito mal. Eu comecei a vomitar e tudo. Até hoje minha mãe fala isso comigo, né? Quando ela conta o testemunho dela, ela conta
mostrando o quanto que o inimigo não queria que ela fosse para a igreja naquele dia. Mesmo assim ela foi. Eu lembro que eu fiquei no chão da igreja, né, deitado talvez em um pano, porque eu estava passando muito mal. E naquele dia ela aceitou Jesus, e eu tinha 10 anos. E aí depois desse dia, a minha mãe começou a levar a gente para a igreja. O meu pai não se converteu. Meu pai, depois de um tempo, ele começou a ir para a igreja. Então, com 10 anos, de 10 anos para frente, eu tinha uma consciência mais ou menos de Deus. Eu frequentava escola bíblica, eu gostava demais, né? Eu lembro que a gente participava da escola bíblica de sábado de manhã, e eu gostava muito, porque eles distribuíam café com leite, com pão, e isso me chamava muita atenção, e eu acabava indo, e lá eu aprendia. Então eu fui crescendo. Minha mãe sempre profetizou na minha vida, sempre declarou na minha vida que Deus tinha uma obra grande na minha vida, que Jesus me amava. Eu lembro que por diversas vezes em cultos, nos lares, na igreja, Deus usava os irmãos para falar: Deus tem uma obra na sua vida, o que Deus vai fazer na sua vida é muito grande. Então isso foi, de certa forma, sendo imprimido no meu coração. Então, quando eu fazia coisas erradas, eu saía com os meus colegas na época, né? Eu aprendi a andar de moto com 12 anos, então a gente já tinha moto, já tinha acesso a essas coisas. Então, quando a gente saía junto para fazer as coisas erradas, eu voltava para casa muito triste. Eu chorava muito. Eu falava: Senhor, eu sei que eu não nasci para isso, e isso me machucava muito. Mas no outro dia eu esquecia de tudo que eu fiz no dia anterior e fazia tudo de novo, e às vezes muito pior. Então, e uma outra coisa que também me marcou muito nesse tempo foi eu chegar em casa por diversas vezes e minha mãe está orando por mim, porque minha mãe não dormia enquanto eu não chegava. Meu pai, ele dormia e acordava preocupado, mas quando eu chegava, minha mãe estava ajoelhada, orando. Eu nunca cheguei em casa, não tenho uma lembrança de ter chegado em casa, ter ido para o meu quarto e minha mãe não ter ido lá me abraçar, me beijar e falar: Jesus te ama. Então isso marcou muito a minha vida. Então eu me sentia muito constrangido por Deus, por viver essa vida. Então, nisso tudo, eu fui marcado como um menino bravo, um menino de cara fechada. Eu tinha muitos complexos, né? As pessoas me chamavam de apelidos e tal. Eu era uma criança pequena, né? Um menino um pouco pequeno, e com um dentão, e os meninos, né, da rua chamavam dentão. Então eu não sorria. Eu tinha vergonha de sorrir, porque eu tentava esconder ao máximo minha boca, meus dentes, por causa disso. E eu lembro que eu participava em festas da minha família, eu me isolava, eu começava a chorar. Eu não entendia o porquê muito bem, mas eu não tinha alegria no meu coração. Eu era uma criança muito angustiada, muito triste mesmo. E batia de frente com os meus pais, batia de frente com as pessoas. Na onde eu morava, de certa forma, eu cresci com uma certa fama. Os meninos tinham medo de mim, né? Por eu ser um menino que batia de frente, que não tinha medo de nada. Então eu criei uma certa fama nesse sentido, que as pessoas tinham medo. Eu era, de certa forma, respeitado. Tanto é que teve uma época na minha vida, ainda jovem, eu fui convidado a fazer parte do PCC. Então, isso tudo foi acontecendo. E eu lembro que isso não trazia alegria nenhuma. Eu tinha carro, tinha moto, tinha conhecimento. Na onde eu chegava, nas festas que é onde eu participava, conhecia todo mundo, então eu conhecia muita gente. Mas fui sempre marcado com essa história triste. Eu lembro que, eu acho que
mais ou menos com 15 a 16 anos, não lembro muito bem, mas eu lembro que a gente morava lá em São Paulo em um sobrado que eu sentei eu sentei com as pernas pro chão, né? Era 2 andares muito alto, e eu fiquei pensando, eu falei, eu vou me matar, eu vou tirar a minha vida, porque eu não trago orgulho para os meus pais, as pessoas, né, só tem tristeza, então eu só bagunçava, eu só trazia discórdia, eu não tinha um bom relacionamento com os meus pais, com os meus irmãos, com a minha família, com a vizinhança, de certa forma, porque só fazia coisa errada. Então, nesse tempo eu pensei, eu falei, eu vou tirar minha vida, acaba tudo, e aí eu dou um fim nisso. E eu creio que foi Deus que não deixou. Eu chorei muito nesse dia. Eu lembro que eu ficava olhando para baixo e eu chorava, e passou. E aí depois desse tempo, eu lembro que o meu irmão mais velho nisso, acontecendo, né, a gente morando em São Paulo ainda, meu irmão veio a falecer, né, por uma situação. Nós estávamos brincando na rua, empinando pipa, e aí tinha uma briga com um dos meninos que morava nessa rua. E aí veio um rapaz de outro lugar atirando, e aí meu irmão estava no meio, e aí acertou um tiro nele, na perna, na coxa, mas acertou a veia que vai no coração, pro coração, e aí ele veio a falecer. E aí isso trouxe muito abalo para nossa família, para mim e tal. E aí nesse tempo o meu pai veio para Bragança Paulista, arrumou emprego aqui, ficou morando durante um ano, e nós morando em São Paulo. Mas a minha vida continuou ainda no caminho errado, não mudei. Eu dei até uma parada no que eu estava fazendo, por ver meus pais tão abalados, né? Foi uma surpresa para nós, a gente nunca espera, né? E ainda mais em relação a ele, tinha 21 anos, eu tinha 17 anos, então foi algo que realmente pegou a gente de surpresa. E nesse tempo eu dei uma parada, fiquei em casa, abri mão de muita coisa que eu estava fazendo de errado, mas depois de algum tempo eu fui voltando, e aí fui retornando, né, para as baladas, para as coisas erradas, para a boca, fazendo o que eu estava fazendo. Então, aí meu pai arrumou um emprego aqui em Bragança. Depois de um ano ele alugou uma casa aqui e trouxe nós. E eu vim para cá com muita resistência, porque eu nasci e fui criado lá em São Paulo, né, em São Miguel Paulista. E eu lembro que mesmo aqui em Bragança, todo final de semana eu ia para São Paulo, eu pegava o ônibus aqui e eu não aceitava a nossa vinda para cá. E eu ia para São Paulo, então eu tinha muito conhecimento, eu conhecia bastante gente lá. E eu ficava na casa dos amigos, dos colegas, né? Ia pro baile funk e tal, e continuei vivendo nessa vida. Só que durante a semana eu vinha pra cá, e aí... E uma coisa que eu sempre achei, né? Eu falei, no dia que eu arrumar uma namorada, eu acho que eu vou sossegar. Eu sempre achei isso, não sei porquê, mas eu sempre pensei, no dia que eu arrumar uma menina, né, eu vou sossegar, eu vou abrir mão, não vou mais fazer nada de errado e tal. Só que isso nunca aconteceu. Eu me relacionei com algumas pessoas e nunca deu certo, sempre me frustrei, sempre frustrei muitas pessoas que eu me relacionei. E aí, quando eu vim para Bragança, eu achei que talvez ia dar uma melhora. Pelo contrário, piorou. Coisa que eu não fazia em São Paulo, eu comecei a fazer em Bragança. E aí até que um dia, eu lembro que um dia eu estava em uma praça aqui em Bragança, na Vila Aparecida,
E aí eu estava com a minha moto e os meus dois amigos meus na época. E aí do nada eu olhei para eles e eu falei, cara, eu preciso voltar para a igreja. E aí eles olharam para mim e falaram, que igreja, o que? Você tá louco? Você pirou? Eu falei, eu preciso voltar para a igreja. E aquilo ficou marcado no meu coração. E aí depois de algum tempo, eu estava em casa, deitado, assistindo televisão na sala, isso aqui em Bragança já, e aí eu falei, eu vou para a igreja hoje. Aí minha mãe já frequentava, né, a igreja onde faço parte, a Igreja Brasil para Cristo, e eu lembro que era já umas 8h30 da noite. Eu falei, eu vou para a igreja, acabava o culto 9 horas. Aí eu me arrumei, tomei banho, peguei minha moto e desci para a igreja. Quando eu cheguei na porta da igreja, eu olhei para a igreja e falei, não vou entrar. Aí eu voltei, falei, já é 8h30, vou entrar no meio do culto, não vou entrar. Fiquei com vergonha, eu subi embora para casa. Cheguei na porta da minha casa, eu falei, não, eu tomei banho, eu me troquei, eu peguei minha moto, não, eu vou para a igreja. Eu voltei, entrei na igreja. E aí eu cheguei bem no final do culto mesmo, mas eu senti no meu coração de pedir uma oração para a missionária. Na época era a missionária Cida com o pastor Lourenço, né? O pastor Lourenço que era pastor da nossa igreja. E a missionária Cida era muito carinhosa comigo, ia sempre em casa, sempre orar, sempre falar de Jesus. E eu falei, no final eu vou pedir uma oração para ela. E aí acabou o culto bem rápido. Minha mãe falou, por que você não pede uma oração para a missionária? Eu falei, não, eu vou pedir, eu já estava sentindo no meu coração. E aí naquele dia, eu falei, missionária, ora por mim. Ela falou sim, aí ela orou e naquele dia eu entreguei minha vida para Jesus. Deus começou a falar através da vida dela, que me amava, que eu era escolhido. E eu chorei demais. Aquele dia realmente eu permiti Jesus entrar na minha vida, eu abri a porta. Por tanto tempo eu percebi Jesus batendo na porta, como Apocalipse 3:20, estou à porta e bato. E eu nunca permiti Jesus entrar. Mas independente disso, eu sempre vi Jesus na minha vida, me livrando. Eu não era para eu estar aqui jamais. Eu já me via em frente à morte. Eu já me vi preso por várias vezes, nunca fui. Eu já me envolvi em situações com pessoas de barra pesada, que eu falei, agora eu vou morrer, eu não vou sair daqui. E eu sempre percebi Deus me livrando dessas situações, mostrando sempre o amor dele. E também creio que, de certa forma, foi através da intercessão da minha mãe. Nunca desistiu de orar, nunca desistiu de pedir a salvação para a minha vida. Então eu percebi sempre Jesus me guardando com a misericórdia e amor. Mas nesse dia eu falei, não, eu abro meu coração, eu me entrego, eu não aguento mais. Eu lembro que eu sempre falava isso, eu não aguento a vida que eu estou vivendo, eu não quero mais viver isso para mim. E foi dia 18 de maio de 2008, foi nesse dia que eu entrei na igreja e aceitei Jesus, ou melhor, ele me aceitou, ele me abraçou. E esse dia foi marcado, eu marquei esse dia porque realmente esse dia foi um marco na minha história. Nesse dia a minha vida nunca mais foi a mesma. Na semana eu lembro que eu parei de fumar, eu parei de beber, eu parei de usar droga. Os colegas iam na porta de casa, falavam, o que está acontecendo? Você sumiu, vamos sair, vamos pegar a moto. Eu falei, não, eu estou indo para a igreja, aceitei Jesus, não quero mais essa vida para mim. Então realmente a minha história foi mudada. E uma das coisas que Jesus mudou assim, que foi muito forte na transformação da minha vida, foi o sorriso. Era algo que eu não sabia, eu não tinha. E depois que Jesus entrou na minha vida, eu comecei a sorrir, né? Até quando eu me converti no início, as pessoas as pessoas da igreja deu o apelido de falar, menino sorriso, não para de sorrir.
mas é por causa dessa alegria que entrou na minha vida, uma alegria que eu nunca tinha experimentado antes. Pelo contrário, eu só chorava à noite. E aí, depois disso, eu comecei a chorar de alegria. E eu sempre pedia nas minhas orações, até hoje, né? Mas naquele tempo eu falava, Senhor, nunca mais retire o teu Espírito da minha vida, né? E eu me arrependi, eu pedi perdão. Eu lembro que Deus, Ele tocou muito no meu coração para eu consertar algumas situações do passado, até em relação a meninas que eu me relacionei, que eu namorei, e que eu acabei trazendo algumas marcas negativas para a vida delas. Eu fui pedir perdão, Deus me fez eu pedir perdão, e eu fiz isso com muita liberdade de Deus, sabe? Entendi que eu precisava consertar. Eu fui em locais que eu trouxe muito prejuízo, eu acabei trazendo uma consequência para famílias, eu pedi perdão. Então Deus transformou isso em mim, e eu acabei, né, depois disso a minha vida foi sendo transformada, e graças a Deus por isso. Então por isso que hoje eu sorrio mesmo. Eu lembro que uma vez eu fui fazer um evangelismo num asilo. Eu fui sozinho, fui visitar lá, na verdade, e aí eu estava indo em direção a uma senhora deitada, e aquela senhora estava muito perturbada, muito influenciada por Satanás, e ela falava coisas que não era natural. E ela começou a falar para mim, seu ridículo, seu feio, seu dentuço. Ela falou isso pra mim, seu dentuço, essa boca aí, seu sorriso feio. E eu lembro que eu olhei pra ela, eu sabia que não era ela, eu sabia que era realmente o inimigo. E aí eu olhei e eu falei, eu não sou isso que você tá falando, eu sou lindo, eu tenho um sorriso maravilhoso. E eu comecei a falar tudo o contrário para ela, e eu percebi então que o inimigo ele trouxe aquele menino marrento, triste, e que Jesus ele mudou e trouxe um menino alegre, sorridente. O inimigo estava tentando lutar contra mim, trazendo algumas coisas do passado, tentando me ferir, mas isso não vai acontecer, não aconteceu, e eu creio que nunca vai acontecer, porque Jesus hoje faz parte. Então a minha vida foi transformada. E aí eu lembro que eu me entreguei. Uma das coisas que, quando eu me converti, eu falei, Senhor, eu quero o Senhor, eu nunca mais quero sair da Tua presença, eu nunca mais quero trocar o Senhor por nada, eu nunca mais quero fazer nada de errado, eu quero ter uma vida que Te agrada realmente. Eu quero ter uma vida que o Senhor olhe para mim e que o Senhor sorria ao meu respeito. E eu falei, eu abro mão de tudo, Senhor. E aí eu lembro que uma das coisas que pega muito, né, o jovem, e me pega todo mundo na questão do relacionamento amoroso, né, do namoro. E agora? Você vai namorar, você vai ficar sozinho? Eu lembro que eu abri mão, eu falei, Senhor, eu não vou namorar ninguém, eu não vou atrás de ninguém, eu vou orar, e no tempo que o Senhor entender que eu preciso de uma pessoa, eu vou então aceitar. Fora disso, eu quero ficar só com o Senhor. E foi um tempo muito precioso, muito, muito. E aí eu volto, né, naquela questão, eu sempre pensava, no dia que eu arrumar uma namorada, eu vou sossegar. Na verdade, eu nunca achei essa namorada que trouxe sossego, mas no dia que eu encontrei Jesus, Ele sim trouxe esse sossego para mim, me alinhou, me consertou realmente. E aí depois de 2 anos de oração, de entrega ao Senhor, nesse tempo eu não tive nenhum contato com nenhuma menina, com nenhuma irmã da igreja, nada. Eu fiquei muito focado em Deus. E aí do nada começou a nascer um sentimento em relação a Carol, que hoje é minha esposa. E aí eu lembro que ela sempre foi da igreja, sempre esteve lá, mas nós nunca olhamos com um olhar diferente, sempre amizade, sempre com respeito. Mas
durante 3 meses Deus despertou um sentimento, e aí nesse tempo eu comecei a orar referente a isso. E aí eu chamei ela para conversar, levei ela até o Habib's, abri meu coração para ela, me declarei dizendo que eu estava gostando dela, e ela falou, também estou. Falei, mas vou orar, né? Eu não quero me envolver com você sem antes saber se realmente você é a pessoa de Deus para mim. Eu lembro que ela até disse para mim, eu tenho certeza que você é o homem de Deus para mim, Deus já me falou. Eu falei, mas ele não me falou para mim, então eu vou esperar. E eu fui orar, e aí nesse tempo de oração Deus foi muito rápido em me responder, porque eu deixei ela na casa dela, fui para casa, não falei nada para ninguém, né? O encontro foi bem entre nós mesmo. Eu falei, agora eu vou orar. E no outro dia, minha mãe, quando eu acordei, minha mãe falou, sonhei com você. E no meu sonho, Deus me mostrou uma garota e uma aliança no meio de você. Você é uma menina, eu não vi o rosto, e uma aliança no meio. Eu falei, amém, mãe, Deus abençoe, glória a Deus. Não falei nada para ela, mas dentro de mim eu estava tendo a resposta de Deus, que realmente era Carol, a mulher da minha vida, uma mulher de Deus. Porque eu sempre orei, eu falei, Senhor, eu quero uma mulher de Deus, eu quero alguém que ama o Senhor acima de tudo. Eu quero alguém que venha somar e não venha me afastar do Senhor. E realmente a Carol é uma bênção, uma mulher de Deus na minha vida. A nossa vida então foi transformada de uma forma tremenda, de uma forma muito espetacular. Porque eu lembro que minha família sempre ficava muito desgostoso de mim, e até ontem mesmo eu estava pensando sobre isso. Eu não trazia bênção, né? Quando a gente desobedece o Senhor, a gente, além de fazer mal para nós, a gente faz mal às pessoas que estão ao nosso redor, traz prejuízo para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor. E hoje eu vejo a minha história diferente. Eu vejo que hoje eu luto, eu obedeço, estou no centro da vontade de Deus. E por eu estar vivendo na presença de Deus, eu sou muito cuidado, muito beneficiado por isso. E eu trago também uma bênção para as pessoas que estão ao meu redor. Então, eu sempre ouço dos meus pais, do meu pai falando para mim, você é um orgulho para mim. Eu vejo a minha família sempre dizendo, você é uma bênção, você é o nosso pastor, você... enfim, e graças a Deus por isso, né? Porque se não fosse Deus para realmente transformar a minha vida, eu estaria talvez nem aqui, né? Talvez estaria já partido para uma vida pior ainda. Mas graças a Deus hoje não. Hoje eu estou bem, eu e minha casa servimos ao Senhor, nós estamos seguindo. Confesso que não foi fácil, não é fácil pelos desafios que a gente enfrenta, né? Por diversas vezes eu pensei em desistir do ministério, do pastoreio, falando, é muito difícil, não dou conta. Eu no começo não acreditava que eu era capaz. Eu sempre olhava e falava, Senhor, tem tantas pessoas mais habilitadas, mais capacitadas do que eu, e o Senhor me coloca lá, eu não vou conseguir. Mas Deus, Ele é muito bom, Ele é muito bom, Ele realmente, Ele acredita em nós, e Ele sempre disse, não desista, eu estou com você, não olha para trás, continua, tem uma obra grande para fazer na sua vida, através da sua vida. O meu pastor é um canal de muita bênção na minha vida, ele sempre foi um encorajador, um incentivador, né? Eu lembro que eu estava em São Paulo, e aí o pastor Joel Estevanato, ele disse para mim, ele falou, rapaz, você tem um pastor que acredita muito em você, né? Aí eu olhei para ele, balancei a cabeça, e realmente meu pastor é um homem que acredita muito em mim, né? Um pai espiritual que me incentiva bastante. Então hoje a gente serve o Senhor com muita alegria, né? Eu sou feliz com Jesus, sou feliz por estar vivendo na presença dEle, e aí isso é só o começo. Eu acredito que Deus tem muito mais para fazer, né? Isso é só o começo. Então a minha história se resume nisso. Um menino que era marcado por muita tristeza,
mas que hoje é marcado com muita alegria. Então o reino de Deus é isso, paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E eu vivo essa realidade hoje. E o meu prazer é viver para Jesus hoje. Eu não penso em momento nenhum em voltar atrás, em fazer o que eu fazia. Pelo contrário, hoje eu só quero fazer o que Deus Ele tem para minha vida. Então eu louvo a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito, porque é por meio dele que hoje eu posso estar aqui compartilhando até com vocês essa minha história. E é isso aí.